TV Cidade 10, transmitindo desde Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, uma TV sem fronteiras. Contabilidade Farrapos, tecnologia, conhecimento e inovação, solução em assistência contábil e tributária para a sua empresa. Há 32 anos no mercado, contribuindo na gestão das empresas. Matriz Rivadavia Corrêa 1172, Santana do Livramento. Telefone 5532421144. Filial Rua General Malé 440, Conjunto 02, São Gabriel. Telefone 5532324206. Nós estamos no SEBRAE, um dos mais importantes órgãos do Sistema S, e estamos com o gestor de projetos, Edson Linhares, que vai nos contar um pouco do trabalho do SEBRAE em Santana do Livramento, esse órgão tão importante, especialmente a microempresa e os empreendedores da nossa fronteira. Edson, 10 anos de SEBRAE, um longo tempo, né? Verdade. Nesses 10 anos, foi uma oportunidade fantástica que tivemos de aprender, de conhecer o que são as micro e pequenas empresas, conhecer a realidade da nossa região e especialmente aprofundar no tema que tange a capacitação e especialmente no que se refere a buscar facilidades para fazer com que o empresário busque, dentro do SEBRAE, alternativas para a sua capacitação. E para fazer com que essas empresas realmente venham a ter perenidade, né? Para que elas venham a ter alternativas para sobreviver dentro de um mercado cada vez mais competitivo. O empreendedor, ele já descobriu a importância do SEBRAE no seu negócio, Edson? Eu diria que o grande desafio nosso é fazer com que o empresário cada vez mais busque o SEBRAE, especialmente naquele período em que ele está iniciando as suas atividades. Porque nós entendemos que o SEBRAE precisa ser acessado justamente no momento que ele pensa em abrir um negócio. Quando ele pensa em ter uma atividade empresarial, que ele pretende abrir uma empresa, ele deve buscar junto ao SEBRAE quais são as informações, quais são os melhores caminhos e principalmente buscar a capacitação. Porque nós temos hoje uma gama de informações extremamente importantes que podem ajudar o empresário, o empreendedor, na tomada de decisões. E isso faz com que a sua empresa comece certo. Um exemplo muito claro que nós trabalhamos muito forte é o plano de negócios. Ou seja, uma empresa que elabora, que desenha um plano de negócios, a tendência que ela tem de ter sucesso no seu empreendimento é muito maior. Por quê? Porque ele se debruça sobre um olhar antes de abrir a empresa. E nós temos esse grande desafio. O SEBRAE está para os pequenos. O SEBRAE está justamente para aquele pequeno empreendedor, para aquele pequeno empresário, para aquele candidato a empresário que muitas vezes não sabe exatamente como fazer, como dar o primeiro passo. Então nós temos a responsabilidade, temos como grande missão fomentar o empreendedorismo, mas isso de uma maneira responsável, fazer com que os novos empreendimentos surjam e sobrevivam dentro desse mercado altamente competitivo com competência. Então, fazer com que esses empresários busquem o SEBRAE é um grande desafio que nós temos, através das nossas capacitações, através de todas as ações que nós promovemos, não somente através do projeto individual, que nós vamos falar um pouquinho a respeito dele, mas também dos projetos coletivos. O santanense é um empreendedor? Hoje nós temos a veia empreendedora muito bem latente, né? Muito latente dentro da nossa sociedade, especialmente em Livramento. E nós identificamos isso porque já há alguns anos nós temos uma nova modalidade empresarial que se chama o empreendedor individual. E hoje nós temos mais de 2.600 novos empreendedores em Santana do Livramento através dessa modalidade. Ou seja, ser um microempreendedor individual foi a oportunidade que muitos tiveram para sair da informalidade, sair do fundo de quintal, sair da garagem do seu estabelecimento e vir para a vitrine. Então isso somente aconteceu através dessa lei, que através de uma abertura, através de uma facilidade de modalidade empresarial, ele faturando até R$60 mil ano, tendo um único
funcionário, ele pode, de uma maneira muito facilitada, vir e buscar o Sebrae e, a partir daí, constituir a sua empresa. Então, eu diria que sim, nós temos hoje uma veia empreendedora muito forte. Ou alguns empreendimentos que nós verificávamos somente fora daqui da região, e hoje nós vemos que também estão acontecendo em Santana do Livramento. Isso demonstra que nós estamos percebendo as mudanças de mercado, que estamos percebendo as novas atividades empresariais que estão surgindo, e estamos buscando trazer isso para a nossa cidade. Então, o santanense, ele é sim empreendedor. Eu quero abrir a minha empresa. Como é que o Sebrae pode me ajudar, Edson? O Sebrae ajuda justamente no que nós estávamos tratando, nessa questão de municiar esse futuro empresário, futuro empreendedor, de informações suficientes sobre o mercado. Ou seja, falando sobre potencial, falando sobre importância de olhar essa atividade, olhar esse setor com um olhar muito mais criterioso. Vamos pensar naquela pessoa que pensa hoje em constituir uma empresa focada, né, ao comércio de confecções infantis. Um exemplo. Ou seja, quantas empresas estão estabelecidas hoje na nossa cidade? Quais são as principais características que eu preciso ter para que a minha empresa tenha sucesso? Quais são as observações que eu preciso ter em termos de gestão para que a minha empresa comece certo? Quais são os controles de gestão que eu preciso observar para que a minha empresa comece de uma maneira certa e mantenha essa sequência ao longo do seu tempo? Nós temos a preocupação de que o empresário não busque o Sebrae somente quando ele está doente. Nós não podemos ser um pronto-socorro, na verdade, de CNPJs. Precisamos sim ser um estabelecimento, uma instituição que seja buscada, seja procurada pelos empresários, pelos empreendedores, quando eles estão abrindo. Então, justamente nesse momento, é o momento que nós temos todas as informações para prestar a esse empresário, municiando ele com estas informações, ajudando ele a entender o mercado, ajudando ele a compreender as mudanças que ocorrem dentro desse mercado, ajudando ele nas assessorias, ou seja, fazer com que ele pense o seu negócio com um olhar sistêmico, falando sobre marketing, falando sobre RH, falando sobre finanças, para que ele tenha os controles básicos em que a gestão do seu negócio aconteça de uma maneira efetiva e, principalmente, de uma maneira eficaz, onde o resultado, que é o resultado financeiro que ele busca, seja o grande foco, né? Seja realmente a conquista desse intuito que ele vem buscar junto a nós. Agora, toda essa característica que tem o Sebrae, todo esse serviço à disposição do empresário, do pequeno empresário, como é que o Sebrae chega a essas pessoas e passa todo esse handicap aí para que o empreendedor tenha a condição de fazer, de abrir a sua empresa e mantê-la sempre em desenvolvimento, Edson? Nós temos consciência que o Sebrae não faz tudo sozinho e não tem condições de fazer tudo sozinho. Nós temos a preocupação de buscar a constituição de parcerias onde nós estamos. Então, nós, dentro do município, nós temos parcerias importantes hoje com as entidades empresariais, com o próprio poder público, no sentido de fazer com que as informações do Sebrae cheguem ao maior número possível de empresários e empreendedores. Isto que nós estamos fazendo hoje aqui é disseminar a informação, é fazer com que aquelas pessoas que tenham interesse de saber sobre o Sebrae busquem informações onde ela pode estar disponível, seja na TV web, seja através do nosso site, que tem essas informações, seja através da nossa mídia, que é desenvolvida através do rádio, através da TV, através do jornal. Nós temos hoje, dentro das nossas unidades, 4 unidades na nossa região aqui, Livramento, Uruguaiana, São Borja e Bagé, a grade, ou seja, o programa que nós desenvolvemos em todas as nossas unidades. Então, toda pessoa que quiser, ela pode ligar para o 0800 570 0800, pode acessar o site do Sebrae, www.sebrae-rs.com.br. Ali ela busca campanha em Fronteira Oeste, tem todas as informações a respeito do que está previsto acontecer na nossa região e na nossa cidade. Então, essa disseminação acontece através das palestras que nós fazemos semanalmente dentro da nossa
unidade. Essas palestras são gratuitas com o sentido de informar o que é o Sebrae, informar o que é o microempreendedor individual. Nós hoje não formalizamos ninguém dentro do Sebrae, nenhum microempreendedor é formalizado sem antes ele passar por essa palestra para que ele conheça o que é o Sebrae, o que nós podemos fazer por ele e, principalmente, o que é ser um empresário. Quais são as suas responsabilidades, quais são os seus direitos, as suas obrigações e o que ele precisa atentar para ter sucesso, para que ele realmente venha a conquistar aquilo que ele almeja como empreendedor, né, como empresário de sucesso. E costumamos dizer sempre que empreendedor individual é o primeiro degrau da escada de empresário. Tomara que ele fique pouquíssimo tempo nesse primeiro degrau e passe a ser um microempresário, um empresário de médio porte, um empresário de pequeno porte e, por que não, um empresário de grande porte. É um processo de ascensão, mas é importante começar certo. Nós temos vários canais de informação e de divulgação e estamos aqui para atendê-los, né? Temos um telefone que está à disposição da comunidade também, o telefone de Santana do Livramento aqui, que nós atuamos das 9 horas da manhã até as 18 horas de forma ininterrupta para poder prestar informações e prestar atendimento através do 3242-4183. Todo dia tem uma pessoa à disposição para atender. Temos todos os nossos técnicos, todos os nossos colegas aí à disposição para prestar essas informações e também vamos onde nos chamam, né, em entidades, em escolas, através da nossa ação de educação empreendedora, levando informação sobre empreendedorismo, sobre liderança e sobre gestão a quem busca o Sebrae. O Sebrae também trabalha com outras questões, né, como a questão de linhas de crédito, enfim, orientações, né, sobre crédito, gestão empresarial também, ou seja, além de toda a orientação ao empresário, também existem essas orientações no que se refere a recursos financeiros. Eu falava anteriormente, né, que nós temos parcerias constituídas e essas parcerias elas também se estendem às instituições de crédito. Nós, no mínimo uma vez por ano, realizamos um seminário de crédito através da nossa política de divulgação e de disseminação de informação, isso sempre em parceria com o poder público também, justamente para trazer informação quais são as melhores linhas de crédito dos parceiros, das instituições de crédito parceiras do Sebrae. Então, como é que acontece isso? Nós buscamos essas entidades, isso é feito uma coordenação via Porto Alegre, normalmente vêm as instituições de crédito para Livramento, essas instituições se encontram com os empresários que têm interesse. Fizemos uma grande rodada de informação, onde cada instituição de crédito, por 15 minutos, informa os participantes quais são as suas melhores linhas de crédito para micro e pequena empresa, seja para aquisição de equipamentos, seja para aquisição de imóveis, seja para capital de giro, e a partir daí nós realizamos uma rodada de negócios, ou seja, eu ouço ao mesmo tempo todas as instituições que estão presentes, acabando essa palestra de informação, eu tenho a possibilidade de me dirigir até aquela mesa da instituição que melhor atende a minha necessidade e fazer o contato direto com a gerência. Então isso aproxima quem tem interesse ao crédito de quem tem o recurso para oferecer, para ofertar. Então é o Sebrae juntando as duas pontas, né? Ou seja, fazendo esse elo de ligação. Então essa ação nossa aí, através dos seminários de crédito, tem acontecido de maneira sistemática. Nós realizamos uma por ano em cada um dos nossos municípios, dos principais municípios da região, e isso tem trazido benefícios fantásticos para a nossa região, porque é o momento que o empresário tem, de maneira facilitada, dentro do Sebrae ou dentro de um parceiro, estar em contato com a instituição que tem condições de liberar o crédito, né, de uma maneira, de um atendimento diferenciado e de uma maneira muito mais customizada, ou seja, tendo um olhar mais criterioso por parte da instituição de crédito e, naturalmente, cumprindo, né, todos os requisitos necessários de cadastro para que ele possa acessar o crédito. E nós realizamos o plano de negócios, né, o plano de viabilidade econômico-financeira também, para poder ajudar o empresário a entender
quanto que ele vai precisar, em quanto tempo ele vai conseguir devolver aquele recurso, se ele cumprir o plano que está sendo desenhado naquele momento. Então nós temos muitas ações que podem, de fato, ajudar o empresário, ajudar o microempreendedor a buscar alternativas de sucesso para o seu negócio. O que precisa, de fato, que realmente nós não podemos fazer é ter a iniciativa de vir até nós. Isso é com ele. Ter a atitude de buscar o Sebrae. Isso é cada um que tem que fazer. Essa proatividade depende de você, depende de quem está nos ouvindo, de quem está nos assistindo nesse momento e que está com a ideia, que está com a vontade de chegar até o Sebrae. Não fique com a vontade, não fique com o desejo, venha até nós. Esse é o desafio, esse é o nosso convite e isso é o que nós buscamos no nosso dia a dia. Fazer com que cada vez mais nós tenhamos mais pessoas buscando o Sebrae. Tenho certeza que assim como nós, outras entidades, outras instituições estão aí fora fazendo esse trabalho e somente assim nós vamos conseguir com que essas empresas diminuam a sua taxa de mortalidade e venham de fato a contribuir para um desenvolvimento da nossa comunidade, um desenvolvimento da nossa sociedade, gerando mais emprego, gerando mais renda e tornando naturalmente a nossa cidade, a nossa região mais próspera e mais dinâmica. Perfeito, Edson, obrigado. Já agradecemos ao gestor de projetos aqui do Sebrae e fica a dica, né? Uma dica super especial para você que procura abrir o seu negócio. A melhor opção é você comparecer até o Sebrae e ter, né, à sua disposição todas essas informações que lhe dão a direção, né, para você fazer o seu negócio. Nós agradecemos novamente ao Edson, deixamos aqui a dica a todos os nossos telespectadores, lembrando que a TV Cidade 10 é uma TV sem fronteiras, e que assim como o Sebrae, valoriza o que é nosso. LFX Serviços, Festas e Eventos, baile de casais, formaturas, casamentos, exposições, congressos e festas em geral. Rua Dinarte Gomes de Oliveira, 3113, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. TV Cidade 10, aproximando e compartilhando com você bons momentos. www.tvcidade10.com.br